Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo desse canal abençoado. Esse vídeo eu confesso que eu pensei aqui na hora, estava gravando um outro vídeo e resolvi escrever um texto aqui e gravar esse vídeo, porque eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa concernente a uma situação difícil que essa pessoa passou, né? Essa pessoa participava de uma igreja aqui num bairro de Manaus, né? Um pouco distante daqui de onde eu moro, mas era um amigo meu e infelizmente a igreja que essa pessoa estava participando acabou fechando, né? Ele trabalhava ali, ajudava um pouco na liderança e essa igreja acabou fechando e infelizmente é muito triste ver uma igreja fechar, uma igreja que um projeto, né, começa e fecha. Então ele estava falando que estava vendo, né, pedindo orientação de Deus, de um ministério para ele frequentar, enfim. E algumas coisas me chamou a atenção, porque ele falou que no começo eles tinham muitos membros e com o tempo esses membros começaram a ir embora, e, enfim, aconteceu algumas coisas. E eu fiquei pensativo quando ele falou sobre essa situação que ele passou dessa igreja, né, que ele estava frequentando. E então comecei a mapear ali o que eles tinham errado, né, o que eles tinham cometido de errado para que isso pudesse ter acontecido. E uma pergunta que eu fiz para ele foi concernente ao discipulado. Havia discipulado? Você discipulava essa multidão que chegou até vocês? Tinham um projeto de discipulado para essas pessoas? E ele disse que não. Então esse é um problema muito sério. As pessoas, elas aceitam a Jesus, elas vão para uma igreja, só elas indo ao culto ali, digamos que 2, 3 vezes por semana, não vai fazer com que essa pessoa consiga se manter firme em Cristo, né, e participar dessa igreja. Essa pessoa, ela vai sentir dificuldade, né, ela vai se deparar com as dificuldades da vida e pode ser que essa pessoa se desvie, se afaste novamente, vá embora e nunca mais volte. Ou então vá para outra igreja, enfim. Então o que acontece? O discipulado é muito importante. Hoje, por exemplo, lá na minha igreja, né, minha igreja que eu trabalho hoje, que é a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, tem um projeto de discipulado incrível. As pessoas aceitam a Jesus, aí elas vão para o acolhimento, ali pega-se o contato dessas pessoas e essa pessoa vai passar por um processo ali, ela vai ser encaminhada por o discipulado. E no discipulado ela vai ser colocada em turmas, vai ter os líderes de turma, os secretários, eles vão sempre estar em contato com essas pessoas para que elas não se afastem. E essa pessoa, ela vai passar por alguns módulos de discipulado para que elas possam crescer espiritualmente. Então isso é muito importante, toda igreja tem que ter o discipulado. Não pode isso, o cara aceitou Jesus e não tem ali um discipulado, alguma coisa, né, um curso ali para que essa pessoa possa desenvolver-se espiritualmente. Então é isso que muitas das vezes tem feito com que algumas igrejas estejam fechando, porque simplesmente as pessoas estão entrando nas igrejas, não estão passando por um discipulado, um aprendizado, e aí ela se depara com o mundo e o mundo engole novamente essas pessoas, porque o discipulado, ele fortalece o crente, ele ensina o crente. Jesus disse: ide fazer discípulos. Então isso é o que? Ensinar, porque o mundo, ele vai querer destruir essa pessoa. O mundo está cheio aí, é o celular, é a televisão, são as informações, o mundo está aí rodeando essa pessoa, e se essa pessoa não tiver uma base consolidada através de um discipulado, é bem provável que essa pessoa vá cair de novo e vá para o mundo. Então tem que ter muito cuidado. Um ponto que eu percebi que havia um erro, ele falou, não tinha discipulado. Um outro ponto que a gente estava conversando é a responsabilidade ao ensinar a palavra. Quando nós somos líderes, né, temos uma liderança, uma igreja e pregamos para essas pessoas, né, temos a oportunidade de sempre estar levando uma palavra, é sempre importante nós estudarmos, né, levarmos uma palavra bem estudada, bem elaborada. A pessoa, ela percebe quando aquela palavra a pessoa nem estudou, uma palavra às vezes sem nexo, a pessoa vai dar um ensino, um culto, uma pregação e não tem respaldo, não liga ali, aquela palavra que sem pé e sem cabeça, né, aquela pregação espada, longa e chata, né, como alguns amigos falam. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela percebe que ela vai para o culto e na hora da pregação ela percebe que tem uma pregação ali que não é uma palavra consolidada, não é um prato cheio, mas é apenas um mistozinho com queijo. Essa palavra, ela não vai nutrir, essa pessoa vai se afastar. Então isso é um outro ponto que muitas igrejas têm falhado, pecado, é de não ter uma pregação, uma mensagem, um sermão bem elaborado, bem baseado, para que essa pessoa possa ser impactada ali pela palavra de Deus. É muito importante, eu como líder, eu como um servo de Deus, eu como um evangelista, ler a Bíblia mesmo, né? Fazer teologia, estudar sempre, não só na teologia, mas estudar em casa, buscar sempre conhecimento, porque é muito importante, senão eu vou ficar voando, não vou ensinar muito bem, a pessoa não vai ter base e vai se desviar, vai se afastar. Então é muito importante, antes de pregar, e não só antes de pregar, viver uma vida sempre estudando a palavra de Deus, buscando o conhecimento bíblico.
Porque isso, como um outro ponto que eu poderia aqui colocar aqui, é uma seriedade com o rebanho. Isso é seriedade. Ali nós estamos tratando com a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, então ela tem que ser bem tratada. Eu tenho que ter uma responsabilidade com o rebanho, né? Eu tenho que ter uma responsabilidade com essas pessoas, amar essas pessoas, né? Porque foi Deus que me confiou essas pessoas, então eu tenho que amar acima de tudo essas pessoas e ter responsabilidade com elas, responsabilidade com um sermão bem feito, responsabilidade com um discipulado, responsabilidade com uma estrutura, mesmo que não tenha condições financeiras de dar a melhor estrutura possível, mas que com o que der, dar uma estrutura boa, essa pessoa vai sentir que ela está sendo bem cuidada naquele ambiente, naquela igreja, e ela vai ser bastante abençoada, porque tem um pastor, tem um líder que está cuidando dessa pessoa, que se preocupa com várias áreas, e isso é muito importante. E um ponto para finalizar aqui, talvez eu nem estava nem querendo comentar esse ponto, mas é um ponto muito importante, que é aquela sanidade mental que é importante muitas das vezes. Muitos líderes têm, que as pessoas às vezes estão se tornando como se fossem semideuses dentro das igrejas e estão tratando os discípulos, as lideranças como súditos e não como líderes, né? Graças a Deus eu nunca tive um líder assim ou uma liderança assim. Eu sempre fui de igrejas, né, sérias, sempre fui da Assembleia de Deus, saí da EADAM, fui para Madureira, mas graças a Deus nunca tive problema com esse tipo de liderança. Mas existem, a gente percebe por aí por fora, a gente ouve histórias de líderes que se tornaram, tipo, parece que são semideuses. São pessoas que simplesmente usam, né, os discípulos, né, apenas para arrancar dinheiro, para isso, para aquilo, e acabam muitas das vezes adoecendo mentalmente esse povo, esse rebanho. Então isso é muito perigoso. Existem muitas pessoas assim, estão destruindo vidas de pessoas, e essas igrejas elas não resistem por muito tempo, elas acabam se afundando. E se essa pessoa não se arrepender, se esse líder não se arrepender, não colocar Deus em primeiro lugar, ele vai perder esse rebanho, vai perder essa igreja. Então, porque a igreja é do Senhor Jesus, essas pessoas elas aceitam a Jesus, e nós como líderes, como pastores, nós somos apenas mordomos que servimos esta igreja, servimos essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Não são as nossas ovelhas, mas são as ovelhas de Cristo, que nós somos pastores, servos de Jesus, e estamos aqui cuidando dessas vidas. Então é muito importante nós pensarmos dessa forma e não permitir que o inimigo muitas das vezes ache brecha para destruir ali igrejas e ministérios. Então isso é muito preocupante. Fiquei preocupado com esse rapaz, né? Estamos orando, ele está orando, procurando uma nova igreja. Por ser longe da minha igreja, a casa onde ele mora, vai ficar difícil para ele frequentar a mesma igreja que eu. Então eu falei para ele procurar uma igreja próximo dele. Mas isso é algo muito sério e que muitas pessoas sofrem com isso. Talvez hoje eu possa ter força espiritualmente, ser uma pessoa que conheça a Bíblia e que desenvolvo bastante no reino de Deus, por conta de que eu tive boas lideranças. Todos os pastores que eu tive, líderes que eu tive, foram homens de Deus e que fizeram a diferença na minha vida, foram pastores realmente, líderes abençoados. Hoje eu estou ali na Madureira, também sou bastante bem cuidado, né, pela minha liderança, que cuida de mim, que se preocupa comigo, e estou ali também trabalhando, né, também na igreja, inclusive trabalhando com discipulado, né, sou um dos professores de uma equipe enorme, né, liderada ali por um pastor que também tem essa visão de cuidado. Então isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ensinar as pessoas que estão entrando ali na igreja, como um professor de discipulado, que eu percebo que é isso que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, é isso que vai dar base para que eles possam enfrentar dias maus, dias difíceis que vão acontecer, porque a vida é assim. O inimigo ele está investindo todos os dias para derrubar os servos de Deus, mas ele vai sair derrotado em nome de Jesus, porque Deus tem grandes coisas e o seu reino vai ser estabelecido nesta terra. Gente, vou finalizar aqui, tá ficando longo esse vídeo, mas eu espero que você tenha entendido e que, se alguém, você é líder, eu não sei, quem assiste esses vídeos se espalham aí, várias pessoas no Brasil inteiro acabam caindo nos meus vídeos. Se esse vídeo chegou até você, é um líder, pense bem e não cometa esses mesmos erros. Invista no que eu falei aqui, discipulado, ensino da palavra, né, relacionamento tem muita coisa que eu poderia ter falado aqui ainda, mas que o tempo é curto. Mas investir em relacionamento com a liderança, relacionamento com a igreja, né, investir em momentos com o rebanho ali para que eles possam se conhecer, se desenvolver, criar uma amizade, criar laços, né? Perceber que são amados por Deus, amados pela sua liderança, que tem um líder ali que está para lhe ajudar e não para lhe explorar. Enfim, isso é muito importante. Então, pense bem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não deixou o seu like, deixe seu like. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.